Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos, então, aqui encerrar aquela parte lá inicial sobre tabela periódica que nós iniciamos na aula de sexta-feira com os alunos da primeira série. Então, vamos lá. Bom, então, nós vamos encerrar hoje o estudo sobre tabela periódica. Não se esqueçam, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. E essa tabela periódica aí para a gente, ela divide os nossos elementos químicos em períodos, que são as minhas linhas, são 7 períodos, são 7 linhas, que corresponde à camada de valência do meu elemento químico. E nessa tabela periódica também, nós dividimos elas em 18 colunas. 18 colunas são os 18 grupos que a nossa tabela periódica está dividida. Os grupos têm a ver com o elétron de maior energia, ou seja, o último elétron que entra na minha distribuição eletrônica. Se ele para no subnível S com 1 elétron, grupo 1. S com 2 elétrons, grupo 2. Subnível P, esses desse cantinho. Subnível D, esses que estão aqui no centro. E subnível F, esses que nós colocamos aqui embaixo. Isso nós vimos nas últimas aulas. Nós também vimos lá que nós podemos dividir a nossa tabela periódica entre os elementos representativos e os elementos de transição. Quem são os elementos representativos? Os elementos químicos representativos são aqueles cuja distribuição termina em S ou em P. São chamados de representativo porque o seu nível de maior energia representa a sua camada de valência. Nós vimos também que nós podemos ter os elementos de transição. Elementos de transição são os que a distribuição eletrônica termina em D ou em F. São chamados de transição. Transição, essa palavra transição significa entre o começo e o fim, porque eles estão entre o começo da minha tabela e o fim da minha tabela periódica, estão no meio aí. São de transição, não são nem os primeiros nem os últimos. E aí a gente ainda pode dividir transição externa, que é essa parte aqui central, e transição interna, que são essas duas linhas aqui, que deveriam estar para a gente no sexto e no sétimo período, que nós não colocamos no sexto e no sétimo período aqui dentro da tabela, para ela não ficar muito extensa. Então, a gente tem aí, então, os elementos representativos e elementos de transição. Então, aqui, olha, a gente tem aqui colorido de vermelho os elementos representativos. Alguns grupos dos elementos representativos, eles recebem um nome específico. Por exemplo, todos os participantes, com exceção do hidrogênio, que estão no grupo 1, que estão na primeira coluna, podem ser chamados de grupo 1A. Todos esses que estão na primeira coluna, com exceção do hidrogênio, serão chamados de metais alcalinos. No grupo 2, metais alcalinos terrosos. O grupo 3, 4, 5 e 6, ou grupo 13, 14, 15 e 16, aliás, 13, 14 e 15, não recebem nome específico, receberão o nome do primeiro participante do grupo, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Já o grupo 16 recebe o nome de grupo dos calcogênios, grupo dos halogênios, grupo 17, e o grupo 18, grupo dos gases nobres. Esses que estão no meio recebem o nome de metais de transição. Uma antiga nomenclatura costumava dividir a nossa tabela periódica em duas famílias. A família A, contendo os elementos representativos, essa que está coloridinha de vermelho, e a família B, contendo os elementos de transição, os metais de transição. Então, olha, quando você vê esse negócio de A e de B, a notação dela é simplesmente isso. A gente tem aqui os elementos representativos, família A, cada um vai receber um nomezinho diferente ao seu grupo. São chamados de elementos representativos porque onde eu coloco o elétron de maior energia representa a sua camada de valência. E a gente tem também a família B. A família B seriam os elementos de transição. Lembrando que eles são de transição porque eles estão entre o começo e o final da sua tabela periódica. Então, nosso objetivo agora, olha, é memorizar esses nomezinhos. Lembrando que todos os participantes que estarão no grupo 1, eles têm
distribuição eletrônica terminada em S1. E aí a gente pode chamar esses participantes de metais alcalinos. Com exceção do primeiro participante, o hidrogênio, todos os outros nós podemos chamar eles de metais alcalinos. Então, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, que estão nesse primeiro grupo, que estão nessa primeira coluna, todos eles pertencem à família dos metais alcalinos. Terão características semelhantes. Sempre que eu agrupo numa mesma família, é porque eles têm características semelhantes. Lá no meu grupo 2, berílio, cálcio, magnésio, estrôncio, bário, faltou um aí. Daí só esses 5 mesmo. Todos eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Todos eles têm distribuição eletrônica terminada em S2. E aí a gente vai lá para o outro lado. Vamos falar só dos elementos aqui representativos. O grupo 13, antigamente chamado de família 3A, nós vamos encontrar todos cuja distribuição eletrônica termina em P1. Recebem o nome de grupo do boro, porque o boro é o primeiro participante. O grupo 14 recebe o nome de grupo do carbono, porque o carbono é o primeiro participante. Todos que estão no grupo do carbono estão agrupados ali porque têm características semelhantes. No grupo 15, nós temos o grupo do nitrogênio. Nitrogênio recebe esse nome de grupo do nitrogênio porque o nitrogênio é o primeiro participante. No grupo 16, nós temos os calcogênios, oxigênio, enxofre, telúrio, selênio, estão presentes aqui no grupo dos calcogênios. Grupo 17, nós temos os halogênios. E grupo 18, nós temos os gases nobres. Todos esses que nós colocamos aqui agora podem ser chamados de família A, né? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ou simplesmente grupo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, ou ainda participantes do grupo 1, grupo dos metais alcalinos, participante do grupo 18, grupo dos gases nobres. E eles são, para a gente, os nossos elementos representativos. No centro da nossa tabela periódica, nós temos os elementos de transição. Eles não têm nome específico para o grupo, mas a gente chama eles de metais de transição. Então, olha, nosso objetivo também agora, né, é aprender um pouco melhor sobre esses nomes, é começar a memorizar esses nomes das famílias. Basicamente, vocês terão que memorizar aí 6 nomes diferentes. Por que 6 nomes diferentes? Porque alguns recebem o nome do primeiro participante, alguns recebem o nome dos primeiros participantes. Então, basicamente, só de eu olhar, eu já sei dizer que é o primeiro participante. Então, a gente vai falar agora do grupo dos metais alcalinos. Quem são metais alcalinos? O grupo 1. Observe que o hidrogênio não faz parte do grupo 1. Meninos, então, olha, o hidrogênio ele teve até que ir no psicólogo. Por que ele teve que ir no psicólogo? Doutor, às vezes eu me sinto muito sozinho. Não faço parte de nenhum grupo. Então, o hidrogênio, ele é um elemento químico à parte. Ele é o único de todos que a gente vai estudar aí na nossa tabela periódica que não tem nenhum grupo. Ele não está em nenhum grupo, em nenhuma família. Por quê? Porque ele não tem características semelhantes com quase ninguém aí. O hidrogênio, a gente sabe que ele é o elemento químico mais simples de todo, tem número atômico 1, está presente no Sol e nas estrelas. Se ele tem número atômico 1, significa que ele tem um próton dentro do seu núcleo. E em torno desse núcleo, a gente tem a eletrosfera, e o meu hidrogênio tem apenas um elétron na eletrosfera. O hidrogênio aqui, olha, ele é o primeiro participante de todos, mas não se esqueçam que ele não se encaixa como metal alcalino. Deixei o link aqui para vocês lá no PDF. Qualquer coisa, se vocês quiserem estar acessando essa tabela periódica interativa, acessem lá para vocês verem curiosidades sobre os elementos químicos. Então, lembrando, o grupo 1A é o grupo dos metais alcalinos. É a primeira coluna que a gente tem lá, olha. Se a gente analisar a primeira coluna da nossa tabela periódica, nós teremos o grupo dos metais alcalinos. O hidrogênio não faz parte dessa família, apesar de ele estar lá. Professora, por que o hidrogênio está lá? Ele está lá porque a distribuição eletrônica dele termina em 1s1.
terminou em S1, assim como todos desse grupo 1, ele foi colocado lá. Mas por ele não ter características semelhantes à dos metais alcalinos, ele não faz parte desse grupo. Bom, quem faz parte do grupo dos metais alcalinos? A gente tem o lítio, utilizado para fazer baterias de celular. Nós temos o sódio, utilizado no sal de cozinha. O potássio, presente nas frutas, nos vegetais. O rubídio, utilizado para navegação global. O césio, utilizado para relógios atômicos. O frâncio, né, que é uma substância radioativa, utilizada em armadilhas de átomos de laser. Todos os participantes, todos os elementos químicos que estão na primeira coluna da tabela periódica, a gente pode dizer que eles fazem parte da família dos metais alcalinos. Terão características semelhantes. Indo para o grupo 2, também conhecido como grupo 2A, nós temos aí os elementos químicos cuja distribuição eletrônica terminam em S2. Lembrando que o hélio ele não vai fazer parte desse grupo aí, desse grupo de distribuição eletrônica aí dos alcalinos terrosos, apesar de terminar em S2. Bom, quem faz parte do grupo dos metais alcalinos? Todos que estão na segunda coluna lá, ó. Se a gente pegar a nossa tabela periódica, todos que estão na segunda coluna fazem parte do grupo dos metais alcalinos. São eles: berílio, presente nas esmeraldas; magnésio, responsável pela cor verde, né, das plantas, pela clorofila, é o íon presente na clorofila; o cálcio, responsável lá pela dureza das conchas, dos ossos; o estrôncio, utilizado para fogos de artifício; o bário, utilizado em diagnósticos de raio-x; e o rádio, que também é radioativo, utilizado em relógios luminosos. Todos esses participantes, nós podemos chamar eles de metais alcalinos terrosos. Todos eles pertencem ao segundo grupo da tabela periódica. Coloquei essa imagem aqui porque tem uma questão relacionada a isso na V2 de vocês. Olha, a gente tem aqui os fogos de artifícios de diferentes cores. O estrôncio, que é um metal alcalino terroso, tem fogos de artifício vermelho. O bário, que é um metal alcalino terroso, tem fogos de artifício verde. O lítio tem fogos de artifício rosado. O sódio tem fogos de artifício amarelo. O cobre tem fogos de artifício azul. O cobre é um metal de transição. E o cálcio, que tem fogos de artifício aí alaranjado. Os fogos de artifício, a cor dos fogos de artifício depende dos elementos químicos que nós estamos utilizando aí. Então, de acordo com o elemento químico que a gente está utilizando, nós vamos ter diferentes cores nos fogos de artifício. E lembrem-se assim, quando eu coloco fogo nesses foguetes, ele sai doido para cima, cheio de energia. O que é aquela energia que eu vejo? É o elétron pulando da sua camada de origem para a camada mais de fora. Chega um momento em que ele para de subir e emite a luz. O momento em que ele emite a luz, é esse elétron que ganhou energia, passou para a camada da frente. Esse elétron que estava na camada da frente, ele volta para a sua camada anterior. No momento em que ele volta para a sua camada anterior, para a sua camada de origem, ele emite esses diferentes fótons de luz. Não se esqueçam disso. Bom, então a gente falou metais alcalinos terrosos. Agora a gente tem lá o grupo 3A ou grupo 13. Não tem um nome específico, é conhecido como família do boro. Quem faz parte da família do boro? Todo mundo que está nesse grupo 13 faz parte da família do boro. São eles o boro, que é o primeiro participante, o alumínio, o galho, o índio, o tálio e o niônio. Aí são algumas utilidades deles para vocês, né? Lembrando assim, grupo 13, quem é do grupo 13 da família do boro? Todos eles têm características semelhantes. Todos eles estarão na 13ª coluna. Agora vamos ao grupo 14. Grupo 14 também não tem um nome específico, é conhecido como grupo do carbono, família do carbono, porque o carbono é o primeiro participante. Então, lá no grupo 14, onde a gente tem a família do carbono, fazem parte dele todos que estão nessa coluna 14 aí, nessa 14ª coluna. O carbônio, o silício, o germânio, o estânio, o chumbo
e o fleróvio. Todos eles pertencem à família do carbono porque estão no grupo 14. Nós temos aí o grupo 15, também conhecido como grupo 5A. Não tem o nome específico, então recebem o nome do nitrogênio, família do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro participante desse grupo. Todos que estão na 15ª coluna fazem parte do grupo do nitrogênio. São eles nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, moscóvio. Todos que estão nessa 15ª coluna fazem parte da família do nitrogênio. A 16ª coluna, o grupo 16, conhecido como grupo 6A, o grupo dos 7 porquinhos, recebe o nome de grupo família dos calcogênios. Quem são os calcogênios? Quem pertence à família dos calcogênios? O oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio e o livermório. Todos esses que estão localizados lá na 16ª coluna fazem parte, então, do grupo dos calcogênios. Aqueles que estão localizados na 17ª coluna fazem parte do grupo 17, conhecido como 7A, são conhecidos como halogênios. São eles: o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato e o teneço. Todos eles fazem parte do grupo 17. Todos eles, se a gente analisar a configuração eletrônica deles, terminam no subnível P com 5 elétrons. Todos eles apresentam a característica semelhante. Qual característica semelhante? Se você for analisar a camada de valência deles, todos eles terão 7 elétrons na camada de valência. Por isso, grupo 7A. E a gente tem aí o grupo 18, ou o grupo 8A, conhecido como grupo dos gases nobres, que é a última coluna que a gente tem aí na nossa tabela periódica. Todos que pertencem ao grupo dos gases nobres apresentam características bem semelhantes. Por que esse nome de gases nobres? Por que são chamados de gases? São chamados de gases porque se encontram no estado gasoso à temperatura ambiente. São chamados de nobres porque não gostam de se misturar com o restante da tabela periódica. Por isso que são chamados, então, de gases nobres. Uma exceção a esses gases nobres é o hélio. Por que o hélio é uma exceção? O hélio é uma exceção porque a distribuição eletrônica dele termina em S2. Mas mesmo assim ele está no grupo 18, onde todos os outros a distribuição eletrônica termina em P6. Professora, por que ele está aí no grupo 18 e não lá no grupo 2, na segunda coluna, onde a gente tem lá todos que terminam no S2? O berílio, o cálcio, o magnésio. Por que o hélio não está lá? O hélio não está lá porque ele tem mais características mais semelhantes a todos os participantes dos gases nobres do que aos participantes lá dos metais alcalinos terrosos. Por isso, então, que o hélio, ele é S2, mas ele está no grupo 18 dos gases nobres, porque as suas características são mais parecidas com a dos gases nobres. O hélio, ele vive no S2. Por isso, se alguém te perguntar qual é o elemento químico mais romântico da tabela periódica, você vai responder que é o hélio, porque ele vive no S2. Não esquece que a distribuição eletrônica do hélio foge à regra lá da família 18 e termina em S2. É o único do grupo 18 que vai terminar em S2. Todos os outros, se a gente fizer a distribuição eletrônica, termina em P6. São os gases nobres, além do hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o randônio e o organessônio. Os gases nobres, não se esqueçam, recebem esse nome de gases porque estão no estado gasoso à temperatura ambiente e recebem esse nome de nobre porque não gostam de se interagir com ninguém da tabela periódica, não gostam de se misturar com os demais componentes, por isso que são chamados de nobres. Então, olha, a gente já estudou todos os elementos representativos, cuja distribuição eletrônica termina em S ou em P. Vamos falar agora um pouquinho sobre os metais de transição. Lembrando que recebe esse nome de transição porque está no meio da tabela, entre o comecinho e o finalzinho da tabela periódica. São exemplos aí os metais de transição. Os metais de transição
vão do grupo 3 ao grupo 10, né? Aliás, do grupo 3 ao grupo 12, que depois eu vou corrigir esse negocinho aqui no meu slide. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, né? O escândio, o ítrio, o titânio, o zircônio, o áfnio, o tântalo, o tungstênio, o rênio, o tecnécio. Todos aqueles que estão no meio da minha tabela periódica, olha, eles vão do grupo 8 ao grupo 12. São conhecidos como família B. Todos eles são chamados de metais de transição. Não coube tudo em um slide só, tive que colocar em 2, né? Mas quem são esses metais de transição? Do escândio até o copérnico. Do zinco até esses últimos que a gente tem aqui. Lembrando que esses 2 últimos aqui, eles são chamados de transição interna. Esses metais de transição interna, eles recebem um nome específico de acordo com os períodos em que eles se localizam. Só que esse nome específico, observe aqui, olha. Aqui a gente tem a série dos lantanídeos, o período dos lantanídeos. Por que a gente chama isso aqui de período dos lantanídeos? Porque o primeiro participante é o latânio. Esse aqui a gente chama de série dos actinídeos, período dos actinídeos. Por que a gente chama esses participantes do 7º período aqui de série dos actinídeos, perdão? Porque o primeiro participante dele é o actinídeo, né? O actínio. Então, a gente chama ele de série dos actinídeos. Então, a gente tem aí a série dos lantanídeos, pertencem ao 6º período da tabela periódica. É aquela primeira linha que vem embaixo da nossa tabela periódica. São conhecidos como metais de transição interna. Recebe o nome de série dos lantanídeos, porque o primeiro participante é o lantânio. São todos aqueles que a gente consegue ver lá naquela primeira linha que está logo abaixo aqui da nossa tabela periódica. A gente tem também a série dos actinídeos. Quem pertence à série dos actinídeos? Por que recebe esse nome? Porque são todos os elementos químicos, olha lá, que estão no 7º período, naquela última linha embaixo da minha tabela periódica, e o primeiro participante dele é o actínio, por isso que recebeu o nome de série dos actinídeos. Lembrando aí para vocês que alguns elementos químicos, né, eles recebem um símbolo de acordo com o seu nome em latim, por isso que alguns não têm muita coisa a ver com o nosso português. Por exemplo, o antimônio, em latim, o nome dele é estíbio, por isso que ele tem símbolo SB. O cobre, em latim, o símbolo, né, o nome dele em latim é cupro, por isso que ele recebe o símbolo de Cu. O ouro, auro, por isso que é Au. A prata, argento, por isso que é Ag o símbolo dela. O chumbo, plumbo, por isso Pb. O mercúrio, hidragiro, por isso Hg, né, o símbolo do mercúrio. O potássio, cálium, por isso que o símbolo do potássio é K e não P. O sódio, nátrio, por isso que o símbolo do sódio é Na. O estânio, Sn. O tungstênio, Wolfram, por isso que o símbolo do tungstênio é W. Meninos, a nossa aula de hoje foi só isso, então. Fiquem com Deus. Espero que tenham assistido até o final. Espero que tenham aprendido alguma coisa aí. Beijos e até mais.